Conversando com os Espíritas de hoje, recebe o diretor do Departamento de Evangelização do Jovem da Aliança Municipal Espírita, Daniel Salomão. Daniel, que já tem uma história aí de quase 20 anos de dedicação ao movimento jovem de Juiz de Fora e já no seu segundo mandato aqui à frente do DEG, vai conversar com a gente hoje, entre outros assuntos, sobre o seu trabalho frente ao movimento das mocidades espíritas. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. E para a gente poder conversar, então, a ideia é conversar com os espíritas. Para a gente também é interessante sempre fazer a nossa tradicional pergunta, que é para poder saber como foi a sua chegada ao espiritismo, como foi esse seu início, digamos assim, com a doutrina. Ah, sim. E tem muito a ver até com o meu trabalho de mocidade, né? Porque quando eu fui a primeira vez à Casa Espírita da Rua Sampaio, né? Eu tinha 12 anos de idade e fui levado pelos meus pais, que haviam se tornado espíritas há pouco menos de um ano, né? E eu que vinha da religião católica, quando fui até a Casa Espírita, né? Sentei para assistir a palestra pública, sem imaginar que havia um trabalho com juventude, né? E aí eu tinha um amigo que já me conhecia anteriormente e quando me viu lá me convidou para participar da mocidade, que eu não sabia nem o que significava essa palavra, né? E quando eu fui com ele lá na própria Casa Espírita, né, para a mocidade Dias da Cruz, eu me apaixonei imediatamente pelo trabalho, né? E a partir daí nunca mais saí, né? Fiquei 10 anos ali frequentando mocidade e antes mesmo de encerrar essa participação como frequentador, já comecei a trabalhar também com a juventude espírita. E então você está me falando que já desse tempo então para os dias de hoje, a sua, digamos assim, seu vínculo com a doutrina espírita data do mesmo tempo em que você tem, digamos assim, esse relacionamento com as mocidades espíritas. Aí já vão cerca de 2 décadas. Que diferenças ou que semelhanças você acha que o movimento de hoje tem em relação àquela época? Houve muitas modificações, novos desafios, transformações. O que você vê, assim, não só de diferenças, de continuidades, mas também de rupturas? Olha, é complicado comparar a visão que eu tenho hoje enquanto trabalhador com a visão que eu tinha enquanto adolescente, né, enquanto jovem na mocidade. Mas eu acredito que não haja mudanças, não. Apesar de às vezes ouvir que há muita mudança, eu acho que não. Eu acho que o jovem continua com aquela energia, continua também enfrentando as dificuldades da idade, né, que é uma idade de transição. Claro que surgem outras formas de comunicação, né, as mídias sociais, isso na minha época de juventude não existia. Mas eu acredito que, em essência, o jovem continua da mesma forma, precisando da mesma orientação, com a mesma capacidade de contribuir, com a mesma criatividade, demandando a mesma atenção, né, e a mesma importância no movimento. Então eu sinceramente não observo uma mudança no trabalho e na juventude grande da minha época para hoje. Isso é interessante porque normalmente a gente fala de tempos passados com certo saudosismo e talvez a gente perceba que na bem da verdade nós estamos falando de pessoas que estão na mesma faixa, no mesmo momento de transição, digamos assim, né? Apesar dos novos temas, mas os problemas talvez sejam os mesmos. Sim. Mas aí, Daniel, eu queria também saber de você, então, qual seria o motivo, né, o que te fez, de alguma maneira, se engajar nesse trabalho específico, né, ter permanecido, digamos assim, lidando com jovens, lidando com a mocidade espírita, em detrimento, ou não em detrimento, mas por que não também, por que não outras áreas especificamente, né? Eu sei, inclusive, que você atua em várias outras Sim. áreas, mas por que, né, continuar, permanecer? Porque é fato que muitas pessoas participam de mocidades espíritas, mas não necessariamente continuam. Sim. Né? Então, o que te fez, digamos assim, continuar trabalhando com a juventude? Olha, o que me fez começar foi a oportunidade. Porque na época que eu frequentava a mocidade, aí talvez essa seja uma diferença para hoje, não havia muita abertura para que o jovem trabalhasse em outros setores do centro. Tá? Então, na Casa Espírita houve essa abertura. Então, mesmo sem coordenar mocidades, que eu nunca coordenei enquanto frequentei, né, eu tive essa oportunidade de fazer estudos, de participar. Então, a primeira coisa foi isso, foi a oportunidade. Tá? Agora, o fato de eu permanecer, eu acho uma excelente pergunta. Porque até às vezes eu converso com outros jovens que trabalham
E eu gosto de deixar isso muito claro para eles, porque quando você é jovem e trabalha com juventude, você, além do compromisso, né, da importância que você dá àquilo, você acaba tendo um ganho pessoal grande. Porque você está em destaque, você está com outros pares, né, outros da mesma idade, você está à frente, então você tem esse ganho social, esse ganho pessoal com o trabalho. Mas quando você vai ficando mais velho, é natural que haja uma, eu não vou dizer uma desconexão, mas um certo afastamento, pelo menos de mentalidade, de expectativa, né, entre você enquanto coordenador, diretor de departamento e o jovem frequentador, né? Então eu acho que o que me motivou e me motiva a permanecer esse tempo todo à frente do trabalho, mesmo já estando além da idade, vamos dizer assim, de mocidade, eu acho que é entender a importância da evangelização do jovem, porque para mim, enquanto pessoa, foi muito importante. Né? Diante das dificuldades, dos problemas que eu enfrentei naturais, né, da juventude, a evangelização do jovem foi fundamental. Então, se a gente tem convicção de que a doutrina espírita, que o trabalho espírita, ele tem esse potencial de ajudar as pessoas, eu que fui ajudado na juventude me sinto na obrigação e tenho também um grande prazer de promover essa evangelização do espírito nessa fase tão, às vezes, conturbada. Então, assim, possivelmente inspirando-se nas pessoas com as quais, né, te evangelizaram enquanto jovem, né, eu queria que você falasse se é que a gente pode estabelecer uma espécie de medida, mas qual seria o tamanho da responsabilidade, então, dos evangelizadores da juventude, né, ou se não, se é tão responsável quanto outras, evangelização da criança, ou até mesmo quanto um coordenador de grupo de estudos, se você acha que há, digamos assim, particularidades nesse trabalho de evangelização do jovem? Sim e não. Eu vou começar falando não, porque às vezes eu fico com um certo receio, às vezes eu escuto muito isso. As pessoas às vezes não abraçam o trabalho com o jovem porque se colocam na posição, eu não tenho jeito com o jovem, eu não tenho carisma, eu não sou assim, eu não sou assado. Então eu acho complicado quando você fala que tem uma particularidade, porque acaba alimentando esse tipo de pensamento. Então o setor de juventude, se a gente for observar nos centros, até no movimento, é o que tem menos envolvimento de trabalhadores. E boa parte dos que se envolvem são os jovens que estão frequentando. Então, a primeira coisa, eu acho complicado a gente partir dessa ideia de que, não, eu tenho que ser diferente para trabalhar com o jovem, ou até com a criança, ou com outro setor, tá? Porque isso acaba atrapalhando. Porém, eu não vou dizer que é uma particularidade de postura, mas é uma particularidade, talvez, na responsabilidade, justamente pelo que nós já falamos aqui, essa questão da transição. Então, o jovem que está ali naquela situação, ele vai fazer vestibular ou não, ou vai tomar um outro caminho profissional, né? Ele está ali naquela situação de ainda ter a dependência da criança, mas já querer ter e deve ter a responsabilidade do adulto, né? Então eu acho que você lidar com isso, valorizar isso no trabalho é muito importante. E tem um outro quesito que tem chamado a atenção, que é triste, né? Que é a questão do aumento do índice de autoextermínio nessa idade, né? Na juventude. Então eu acho que isso demanda uma importância, uma atenção grande, que é a de levar essa ideia da imortalidade, essa ideia da reencarnação, da proposta espírita mesmo para o jovem, que às vezes diante desses convites mais materialistas, né, mais vaidosos, consumistas, às vezes se perde, não sabe o que fazer, né, e acaba entrando na depressão e outras, né, consequências disso. Importante. Mas aí eu fico me observando, de certa maneira, que o movimento jovem, especialmente em Juiz de Fora, nos últimos anos, ele teve muitos ganhos, né, eu diria assim, por conta de tantos eventos. Hoje em dia a gente poderia dizer que já tem um calendário durante o ano de eventos, né, e isso são dados recentes, não só por termos edições ininterruptas, a Confraternização de Mocidades Espíritas de Juiz de Fora e sub-região, né, a Comejus, mas também Ecocaravana, Projeto Leitura, ou seja, o jovem aqui em Juiz de Fora, o jovem espírita, está muito envolvido com muitas atividades. E aí, então, aqui você atribui, digamos assim, essa experiência tão marcante assim, e de que maneira essa experiência também pode ensinar ao movimento espírita como um todo, de certa maneira? Olha, é muito importante a gente observar isso mesmo, porque a gente que trabalha aqui na AME, né, no movimento espírita, a gente pensa muito na ideia de unificação, né, de trabalhar junto.
Uma coisa que eu tenho percebido é que essa unificação, não apenas agora, com realmente essa situação de ter aumentado a frequência de eventos, né, de jovens, mas há já algumas décadas, né, a gente vê que essa unificação ela começa na juventude. Porque é o momento em que as pessoas começam a interagir mais, né, saindo da infância, e inclusive com esse tipo de evento, que já é antigo, né, já tem décadas, né, os jovens começam a conhecer os trabalhos dos outros centros. E às vezes relações que se constituem nesse período, elas ficam no movimento espírita por décadas, como a nossa aqui, né? Por exemplo, que a gente acabou se conhecendo, se envolvendo em trabalhos, em eventos do movimento jovem, e hoje a gente, vez ou outra, está trabalhando junto, né? Às vezes até fora do movimento jovem. Então eu acho que é importante a gente ter essa atenção, essa consciência de que a unificação começa na juventude. A experiência da caravana, eu acho que revela muito isso, Sim, né? sim, com certeza. Que é esse trabalho, né, em resumo, em que os jovens mensalmente eles se organizam e visitam uma mocidade já constituída de um determinado centro, sem alterar a dinâmica daquele centro, né? E isso promove o quê? Que se conheça o trabalho com juventude daquele centro. É a troca de experiência, é isso a unificação, é isso é crescimento, né? E é essa a importância que a gente dá para esses eventos, né? É muito importante mesmo para isso. E aí a gente está falando também de um duplo lugar, talvez, por pensar que, de certa maneira, você também está atuando na coordenação, ou seja, lidando com os jovens, lidando com a juventude, mas, ao mesmo tempo, o seu cargo ele impõe a necessidade de ser um dirigente de um órgão de unificação. E aí, de certa maneira, você seria o representante de uma geração, né? Porque é fato que também os dirigentes espíritos, de maneira geral, se a gente pudesse traçar um perfil, são pessoas também de gerações anteriores. Sim. Então, como que você lida com isso? Como você trabalha com quais são os limites, quais são as possibilidades desse trabalho? Porque ao fim e ao cabo, um cargo de gestão também. Sim, e eu acho que é aí que está a chave, né? Porque às vezes há uma ideia equivocada que eu escuto, como se os trabalhos administrativos do movimento espírita, de gestão, eles tivessem uma importância menor do que o trabalho doutrinário, né? O trabalho de evangelização. Só que essas duas asas, né, elas são fundamentais, porque é o trabalho administrativo que vai permitir a qualidade do evento, a questão dos recursos, né, da divulgação, tudo isso é muito importante. Então, realmente, é um peso, é uma dificuldade a mais, né, no trabalho você ter essa tarefa administrativa, mas ela é muito importante, ela é fundamental. E em relação a essa questão das gerações, é natural, e isso é documentado em todas as épocas da história, né, que há um conflito, né, às vezes, entre as idades. Às vezes eu mesmo, que tenho 34 anos, quando vou conversar com um jovem de 28 anos, né, pouco mais novo que eu, às vezes eu não entendo o que ele está dizendo. Ele vai falar alguma coisa de Instagram, de redes sociais, eu não sei ainda o que está acontecendo. Então é natural que aquele que tem 40, 50, 60, 70 sinta dificuldade, né, em às vezes conversar com o mais novo. Mas isso não pode ser um impedimento, isso tem que ser encarado como enriquecimento pelos dois lados, né? E eu acabo, na minha idade, fazendo um pouco essa ponte, né? Porque eu fico entre essas duas idades, né? Aqueles que são mais jovens e aqueles que são mais velhos. Mas isso é uma tarefa tranquila, é muito bom, porque a gente aprende dos dois lados. E é natural, isso sempre vai acontecer, né? Porque a gente não pode usar isso como um problema, né? Como um obstáculo. Você comentou ainda agora há pouco um fato que é bastante estatístico mesmo, né? Dizendo sobre os casos de pessoas que se atentam contra a própria vida. Muitos deles, né? Uma parcela significativa está localizada, né? Entre os jovens, né? Aí, enfim, dos 20 anos. Digamos assim, nessa data aproximada. E aí, eu fico, então, me perguntando, porque você falou um pouquinho sobre o papel da mocidade enquanto propulsor no sentido de falar da imortalidade da alma e etc. Mas se a gente pudesse pensar em outros objetivos, até mesmo pela questão de estarmos no mundo, né? Estarmos no mundo, então eu acho que a formação de jovens, né? Nessa fase de transição da infância para a vida adulta, que outros objetivos a gente poderia traçar pensando exatamente nessa condição de sermos, de certa maneira, orientadores desses indivíduos que vão se tornar adultos, possivelmente se tornarão espíritas ou não. Então, quais são os objetivos e qual enfim, o foco, digamos assim, de trabalho do departamento hoje na atenção ou, enfim, na orientação desses jovens?
Olha, isso é muito importante. Tanto no trabalho de movimento espírita, né, quanto no trabalho do centro espírita, o que a gente nunca pode esquecer é que as pessoas que vão no centro, elas querem estar felizes ali. Elas querem estar alegres ali também, claro, em paz, tranquilas. Então a primeira coisa no trabalho com mocidade é permitir isso, é propiciar isso. O jovem tem que estar ali num ambiente saudável, feliz, alegre, entre amigos. Então no evento também, além da questão do estudo, que é fundamental, da reflexão, tem que haver um momento de confraternização. E isso não só para o jovem, né? Então a primeira coisa é isso, a mocidade, o trabalho de mocidade tem também por objetivo permitir esse ambiente saudável, de alegria, que às vezes o jovem não vai ter em outros locais, em outros momentos. Então esse também é um objetivo, né? Além também da questão do estudo, né? da educação, da instrução espírita, no campo das questões espirituais mesmo, da imortalidade, nós comentamos, você comentou, tem também a questão de viver no mundo, né? Da preocupação, a questão social, né? Nós vivemos no nosso país um momento de dificuldade já há algumas décadas, então o trabalho de mocidade tem também que convidar e conscientizar o jovem, o espírito, de que ele tem uma tarefa na sociedade, que começa no lar, na rua, no bairro, na cidade, no país, né? Então, além da questão então, da confraternização, a questão do estudo, que é a principal, né? Da evangelização, que é a principal, há também essa questão do convite ao trabalho, a modificação do mundo ao seu redor. E há um outro objetivo, que não é o principal, porque as pessoas têm seu livre-arbítrio, né? Que é formar o trabalhador espírita, que vai continuar trabalhando, seja na mocidade, seja em outros setores. Então, aquele que coordena a mocidade, ou que trabalha com o movimento, também tem que ter essa preocupação de que aquele que está ali, sentado, ali ouvindo, participando, um dia vai ter a oportunidade, ou pelo menos deve ter a oportunidade, de assumir outro trabalho no centro espírita. O que vocês lá, então, enquanto departamento, né, vocês têm uma equipe, digamos assim, Sim. E estudam, discutem bastante, e eu tenho certeza que, muito provavelmente, a questão das abordagens ou dos métodos também de trabalho com a juventude, possivelmente é uma tônica. Até porque você também comentou aí sobre o advento das tecnologias que, né, modificou tantas coisas no nosso dia a dia, e para o jovem especialmente, que está muito, digamos assim, ligado a esse mundo digital, né? Então, assim, como vocês têm discutido e que parâmetros, ou que caminhos, que rumos vocês têm traçado para poder lidar e trazer, digamos assim, de alguma maneira, uma dinamicidade para os estudos ou para discussões, para os debates no âmbito da mocidade espírita? Sim, em primeiro lugar, toda tecnologia é bem-vinda, né? Então, redes sociais, toda essa questão da internet, tudo isso é bem-vindo, tudo isso é ótimo, né? Mas, como qualquer coisa, tem também o seu mau uso, tem também as suas dificuldades. Em relação a isso, o que a gente tem feito? A gente tem permitido, né, propiciado a divulgação dos eventos, a troca de experiência através do Instagram, do Facebook, né, do próprio WhatsApp, de toda essa gama de redes sociais. Então, a gente tem usado isso ao nosso favor. A gente também tem incentivado a leitura, através do trabalho que você até citou aí, o projeto Leitura, porque às vezes a gente percebe ou escuta, né, que o jovem cada vez menos tem interesse pelo texto longo, né, está mais preocupado até por essa questão das tecnologias, das redes sociais, em ler textos curtos, textos rápidos. Então a gente também tem incentivado essa leitura, tá? Então o próprio projeto Leitura que está ocorrendo de forma itinerante, né, às vezes aqui na AME, às vezes em outros centros espíritas, tem por objetivo mostrar para o jovem que é possível, é interessante, que ele no centro dele mesmo participe de um grupo de estudo, crie um grupo de estudo para jovens ou não, ou participe com as outras gerações, né, sem nenhum problema. Então essa dinâmica a gente tem incentivado e claro, a gente também tem sempre desenvolvido, conversado, né, nos enégios, né, que são os encontros dos evangelizadores que a gente promove, nessa necessidade de dialogar, né, dessa dinâmica, porque às vezes, por mais que para nós, que às vezes estamos trabalhando há um tempo já, seja óbvio, às vezes para algumas pessoas que vão começar a trabalhar com jovem, né, ou estão iniciando, elas acham que você pode trabalhar na forma de palestra pública, em que apenas você fala e o outro ouve, né? Quando na verdade o jovem, e eu entendo que na verdade todas as idades, né, gostam mais, aprendem mais quando participam, quando perguntam, quando devolvem, quando discordam. Então essa dinâmica que já é clássica, já é tradicional, né, no trabalho com mocidade, a gente tem sempre incentivado, tem sempre até mesmo cobrado, né, dos coordenadores e diretores que vêm nos nossos eventos aqui de formação.
Daniel, você acha que qualquer tema pode ser assunto de mocidade espírita? Sim, porém, ele deve ser assunto quando há base anterior para que ele seja abordado com maturidade. Então, eu não posso, às vezes, tratar uma mocidade, às vezes de jovens, de redes sociais, como um primeiro ou segundo estudo, sem antes falar de lei de sociedade, sem antes falar de caridade, de respeito, de amor ao próximo. Então, a gente, às vezes, se empolga com esses temas, né? Mas esquece que para que o jovem, para qualquer pessoa, na verdade, entenda esses temas com maturidade, é necessário que haja uma base. Então, você vai falar de sexualidade, fantástico, é uma obrigação, nós temos que discutir isso. Mas nós não podemos falar de sexualidade com o jovem sem antes falar de imortalidade da alma, sem antes falar de respeito, de caridade, respeito ao próximo, respeito ao próprio corpo. Então, há um caminho que tem que ser desenvolvido antes de se abordar o tema. Agora, fazendo esse caminho bem feito, com responsabilidade, qualquer tema pode ser abordado com o jovem espírita. E aí também mais uma outra pergunta bem objetiva. O coordenador de mocidade espírita, ele pode ou deve participar de confraternizações, de eventos de lazer, ter uma vida, digamos assim, social com aquele grupo no qual ele está coordenando uma mocidade espírita? E eu digo assim, é uma relação, digamos assim, de amizade mais íntima mesmo com aqueles jovens? Sim, e isso é muito importante, isso é muito saudável, também tanto na juventude quanto também em outros trabalhos. Mas sem exageros, ou sem uma preocupação de que o coordenador viva para aquilo, às vezes sacrifique situações pessoais para sempre estar junto. Então, acho que tudo é sem exagero. Agora, se o coordenador pode estar no evento, é ótimo, porque para o jovem ir ao evento, um grande incentivo é o coordenador estar. Então, é muito diferente, a gente observa isso. Se o coordenador vai no evento, às vezes mais da metade da mocidade vai. Se ele não vai, uma parcela muito menor de jovens vai. Mas tudo com moderação, com tranquilidade, sem o objetivo, o coordenador, acredito que não deve ter o objetivo de substituir o familiar do jovem, né? Mas ser aquele amigo, aquele amparo, aquele orientador, né? Sempre com moderação, mas sim, com proximidade, com interesse, sem artificialidade, né? Mas um interesse sincero pelo jovem, isso é muito importante. Nos centros espíritas, e aí até pensando um pouquinho no seu trabalho, até mesmo de divulgação da doutrina espírita, né? Você vai a muitos centros espíritas, faz palestras, estudos, você acha que os centros espíritas têm valorizado e ao mesmo tempo, digamos assim, dado suporte, dado todo o respaldo para as atividades da mocidade espírita, pensando nas visitas que você faz aos centros de Juiz de Fora? Muito tem melhorado, né, da minha época para cá em relação a esse acolhimento. Eu até comentei na minha época de mocidade que não havia muita oportunidade para que o jovem trabalhasse em outros setores, né? Então ele acabava ficando restrito ao trabalho na própria mocidade que frequentava. Hoje eu observo nos centros maiores, pelo menos, que há um acolhimento maior do jovem no trabalho espírita. Porém, tem muito que melhorar nesse aspecto. Em primeiro lugar, a gente observa que nem metade dos centros vinculados à AME, né, no momento, tem mocidade instituída, tem mocidade estabelecida, né, na sua casa, nos seus trabalhos. Então esse é o primeiro ponto que é complicado, né? Então a gente tem feito trabalho já há décadas, não, eu bem antes de mim, né, aqui nas reuniões do SEM, incentivando a que os presidentes das casas, as diretorias observem, né, a importância, a necessidade de se criar uma mocidade. Agora, nas mocidades já constituídas, a gente percebe que também há o que se melhorar, né? Então a gente vê às vezes ainda a ideia do jovem como problema, do jovem como sem compromisso, irresponsável, quando na verdade a gente vai ver que há sim o jovem com essas características, como há em todas as idades, né? Infelizmente. Mas ao mesmo tempo há o jovem dedicado, estudioso, criativo, respeitoso, né? Que pode e deve ser convidado a trabalhar mais na casa, contribuir mais. Agora, jamais de forma solta. Até uma crítica que a gente observa às vezes, que as diretorias pensam que, não, eu crio a mocidade, deixo os jovens lá coordenando e eles ficam sozinhos com os jovens e eu olho, vejo aquele grupo grande e acho que está tudo bem. E isso é um grande equívoco, porque às vezes aquele que é o jovem que está à frente, apesar de preparado, bem intencionado, é naturalmente imaturo. Então ele pode ser convidado a lidar com problemas na mocidade que ele não vai dar conta, ele não tem a obrigação de dar conta. E na hora que ele falhar, muitas vezes a diretoria vai dizer, lá, é porque era jovem, né? Mas na verdade é porque era um jovem que não tinha acompanhamento de alguém mais velho, de alguém mais experiente. Então é importante incentivar o jovem a trabalhar, mas não deixar o jovem
né? Ainda mais aqueles mais jovens, deixar sozinho no trabalho, mas estar junto com ele, para que ele aprenda, para que você aprenda com ele, né? E para que o centro trabalhe em harmonia em todos os seus setores. Agora o DEG também, Daniel, até sobre a sua direção, digamos assim, tem um trabalho, um estudo muito bacana sobre a questão da possível e até frequente, eu acho que é possível afirmar assim, frequente evasão de adolescentes quando saem da evangelização infantil e vão para as mocidades, né? Então, assim, tentando de alguma maneira, eu sei que é um trabalho longo e tal, dá bastante discussão, mas de que maneira, de uma maneira, digamos assim, sintetizada, resumida, como você poderia dar orientações para tentar minimizar esses problemas que dizem respeito ao fato de muitos jovens não quererem ou não gostarem, não se sentirem, de certa maneira, acolhidos na mocidade espírita? O primeiro problema já começa no jovem que vem da evangelização infantil para a mocidade, né? Então tem um trabalho que a gente tem desenvolvido há alguns anos, que é o que a gente chama de transição, né, do terceiro ciclo para a mocidade, e que a gente tem incentivado os centros a trabalharem em conjunto, principalmente os evangelizadores de juventude e de infância, para que não haja uma ruptura ou um trauma, né, nessa passagem do trabalho da infância para a juventude. Então esse é o primeiro aspecto, porque às vezes a gente observa que no terceiro ciclo de um centro, né, da evangelização infantil, você tem 10 crianças, das que vão para a mocidade são 2, são 3. Né? Então a evasão já começa aí. Então a primeira política é essa de mitigar essa ruptura, essa diferença de trato, de trabalho nessa primeira idade. Em relação à mocidade já constituída, uma coisa que a gente observa e que é importante para essa integração, para evitar essa evasão, é o contato com a família, com os pais. Porque a gente tem observado que às vezes o jovem, por um motivo qualquer, ele não quer mais ir na mocidade e não há um compromisso do pai e da mãe para que incentive o jovem ou procure saber o porquê que ele não quer ir. Né? Porque a gente tem sempre que lembrar que nem tudo depende da casa espírita, do coordenador. Tem situações do jovem, da família, sobre as quais o coordenador não tem autoridade, não tem o que fazer. Né? Agora, da nossa parte, além desse contato com a família, dessa proximidade que vai melhorar muito, vai diminuir muito essa questão da evasão, é essa preocupação com o acolhimento e com a dinâmica do trabalho. Então, por mais que a mocidade não seja momento de lazer, não é para isso, né? O coordenador, aqueles que fazem os estudos, tem que se preocupar com a dinamicidade do trabalho. Tem que ter também prazer, diversão, confraternização, ambiente saudável, né? Para que o jovem queira estar ali. A gente não pode exigir de todos os espíritos, né, o interesse pela doutrina espírita imediato. Né? Cada um tem o seu passado, as suas experiências. Então a gente tem que contribuir também, sem essa cobrança absurda de empreender o jovem, né, para que ele esteja ali gostando do trabalho, gostando da proposta do trabalho com mocidade. Então, Daniel, já encaminhando um pouquinho então, para a finalização da nossa conversa, a gente agradece muito sua participação, sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. E eu gostaria de deixar então esses momentos finais para você fazer algum comentário, trazer notícias, novidades ou algum encerramento com base em tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Olha, eu agradeço, né, ao convite, a essa conversa, e eu aproveito esse momento final para, mais uma vez, convidar, incentivar a que os centros espíritas, as diretorias dos centros espíritas, observem, participem, até mesmo frequentem os trabalhos das mocidades, que conheçam os seus jovens, porque dali tem muitos futuros grandes trabalhadores estão ali. E lembrar também a importância da mocidade na transformação moral do indivíduo, né? Como nós já falamos, que está num momento de dificuldades. Às vezes eu observo que as pessoas esquecem que foram jovens, né? Nessa encarnação mesmo. E a gente sabe que a juventude é um momento crítico, também muito feliz, muito alegre, né? Muito importante na vida de cada um de nós. E para os centros que ainda não têm mocidade, que comecem a pensar nisso, a observar, conversar com os trabalhadores, lembrar que eles também têm os seus filhos, às vezes na idade, né, de juventude, de adolescência, da infância, para que convidem, comecem a construir o trabalho de mocidade, que como qualquer trabalho começa pequeno, mas tem todo o potencial para crescer, para ter grandes frutos, né, na importância da divulgação da doutrina espírita. E eu aproveito também para destacar que no ano que vem, né, 2019, o DEG vai realizar a 30ª edição da Comejus, né, que você já falou, a confraternização de mocidades espíritas de Juiz de Fora e sub-região.
e que é a prova, né, a demonstração de que um trabalho que começou há décadas, né, na década de 50 mesmo, aqui na AME, década de 60, hoje o quê? Chega a um evento como esse, que reúne em média 200 jovens todos os anos, né, e que vai completar agora 30 anos. 30 anos levando no feriado do Carnaval momentos de alegria, de confraternização, de estudo, de reflexão, de incentivo a que o jovem permaneça no centro, permaneça estudando, aprendendo, trabalhando. A gente convida a todos aí que acompanham o trabalho, que divulguem a 30ª Comejus, né, que participem com a gente desse momento de confraternização que é muito importante. Então, Daniel, de novo, muito obrigado. E Conversando com os Espíritas de hoje fica por aqui. Muito obrigado.